sempre. Então vamos aí para o tema de hoje. Agora vou dar início a um novo bloco, né, de 3 aulas, talvez 4, porque tem um tema que falta... Tem pouquíssima literatura sobre, e eu preciso ler mais, mas como não tem muita coisa para ler, eu também fico meio perdido, que é sobre a conta única do Tesouro Nacional. A gente vai ver aqui uma trinca de assuntos, daria até para dizer um quarteto ou uma quadrilha. O primeiro, que é o de hoje, são as reservas internacionais, que depois de todo o contexto que a gente viu de mercado de câmbio e o câmbio flutuante no Brasil, que foi o tema da última aula, encaixa bem nesse daqui, é quase que continuidade um do outro. Daria até para emendar, fazer meio que uma única aula com esses dois assuntos. A dinâmica maior para a gente entender essas 3 aulas... Bom, o que são as 3 aulas, né, que eu não falei? É a de hoje, reservas internacionais, a próxima, que são operações compromissadas, e a última, que eu falo um pouquinho da conta única do Tesouro Nacional e muito da relação entre Banco Central e Tesouro Nacional. Como é que os dois se relacionam financeiramente. Daí, por óbvio, como quase tudo passa pela conta única do Tesouro, né? Quando você fala da relação entre os dois, acaba tendo que falar da conta única. Daria para ter uma aula só sobre conta única, se eu conseguisse encontrar material e tudo, mas é um tema bastante escasso, difícil de conseguir compreender bem. Eu encontrei uma tese de doutorado do direito que fala da conta única do Tesouro, mas eu ainda não consegui ter tempo para ler ela, e eu não sei se eu vou ter tempo hábil de ler, porque, enfim, são 300 e poucas páginas, né? Do direito. Então, talvez seja uma linguagem diferente que a gente usa aqui na economia. O contexto geral que amarra essas 3 aulas, ou temas, ou seriam até 4 aulas ou 4 temas, né? Reservas compromissadas, a conta única e o relacionamento do Banco Central com o Tesouro Nacional, a gente viu na aula de política cambial. Foi a segunda aula das últimas 3, quando eu coloquei lá um gráfico. Acho que eu vou até botar o gráfico aqui de novo, só para a gente lembrar bem. Deixa eu encontrar ele aqui, só para mostrar que é de lá que sai todo o tema que a gente vai ver agora. Então tá aqui o slide, passando até chegar lá. Isso aqui, essa é a dinâmica, que tinha um erro nos slides, eu atualizei. Então é bom que agora, é até bom eu passar aqui de volta para eu mostrar que tinha um pequeno errinho. Não afeta muito o resultado final, mas enfim, é bom fazer o meia-culpa e dizer que errei. Eu vou reciclar essas figurinhas em um artigo que eu estou escrevendo, um capítulo de livro, na verdade. E isso aqui é um segredo, é para a vida, tá, gente? Dica, para a vida, mas para quem vai para a carreira acadêmica, acho que é ainda mais importante. Nunca faça uma coisa para usar essa coisa só em uma atividade. Tudo você tem que aproveitar, do tipo, fiz esses slides aqui, fiz esses gráficos bonitinhos. Beleza, eu vou usar o gráfico num artigo porque, enfim, né, é um ganho de tempo. Então eu estou sempre tentando, quando eu faço uma coisa, eu tento usar essa mesma coisa em mais de um lugar para fazer render o serviço, né? Senão não dá conta. Então tem um errinho aqui nesse gráfico, a gente vai ver qual é. Mas a lógica era essa, estava entrando muito capital no Brasil, como a gente já viu, boom de commodities, diferencial de taxa de juros, aprecia o real, porque sobe a oferta aqui de câmbio, o Banco Central vai enxugar esse excesso de câmbio. O erro foi isso aqui, ó, o que eu tinha feito na versão anterior do slide, eu joguei essa curva de oferta para trás, mas o Banco Central não entra enxugando a oferta de dólares. O que ele faz tá entrando os dólares. Ele não faz parar de entrar dólar, ele não põe um tampão nem nada. Ele só começa a demandar os dólares que estão entrando. Então o que acontece é um aumento na curva de demanda. E é assim que ele consegue botar no câmbio de antes. Então errei, tá? Nas últimas aulas, não me liguei no erro. Então, no fim chega no mesmo canto, mas é importante, né, fazer tudo com cuidado. Então, o que eu tinha feito, apresentado para vocês na última aula, era aumentou a oferta por conta dessa dinâmica e o Banco Central estava fazendo isso aqui. Isso que eu fiz estava errado. O que ele faz é aumentar a demanda por esse câmbio que está entrando. Daí, quando ele começa a demandar esses dólares, daí ele compra dólar dos bancos
intervindo lá no mercado interbancário de câmbio, que a gente estudou, daí ele joga reservas bancárias para os bancos. Então, aumenta a oferta de reservas bancárias, o que vai impactar lá na taxa básica de juros, na Selic, mercado interbancário. Daí ele vai enxugar esse excesso de reservas. Aqui sim ele desloca a oferta de volta, ele tira, ele coloca mais reservas, daí ele tira esse excesso de reservas. Jogando o que no lugar? Ele vende para os bancos títulos públicos, enxugando com isso reservas. Mas não é qualquer tipo de título público. Na verdade, são operações de mercado aberto com compromisso de recompra ou revenda, as tais operações compromissadas. Não são vendas definitivas de títulos públicos. E aqui a gente vê isso num formato de balanço contábil. Então aqui o início, né? Entra o dólar, então o Banco Central compra essas reservas, pagando com reservas internacionais, pagando com reservas bancárias. Ele tem dois jeitos de enxugar esse tanto a mais de reservas bancárias que ele criou. Ou ele corta fora os seus títulos, né, vende eles em definitivo para abater nas reservas, ou seja, ele diminui o tamanho do seu balanço, porque ele vai se desfazer de um ativo para abater um passivo, ou ele mantém o seu balanço num tamanho grande, mantendo aqui a carteira de títulos, mas ele troca o seu passivo, ao invés de ser reservas bancárias, vira operações compromissadas. Foi isso que foi feito aqui no Brasil recentemente. Essa é a trinca de aulas que a gente vai ver agora. A gente vai esmiuçar essa questão das reservas, porque, bom, uma coisa é a gente falar aqui simplificadamente, acumulamos reservas, pronto, mas está acumulado no quê? Como que foi acumulado? Tem muito, tem pouco? Quais são as métricas possíveis para saber se está com muita reserva, pouca reserva? O custo disso, né, e os benefícios disso. Então, esse é o tema da aula de hoje. A opção que o Brasil teve de enxugar esse excesso de reservas bancárias foi via compromissadas. Então, na aula seguinte, que é a semana que vem, a gente vai entender o que são essas operações compromissadas, o tamanho delas relativo na economia, no balanço do Banco Central, e as questões, né, de custo delas, prazo de vencimento delas, por que optamos por isso, ninguém sabe direito, alternativas possíveis para não ter feito isso, ou talvez desfazer essa dinâmica, tem várias sugestões, nenhuma muito conclusiva. E daí a última aula é que aqui no passivo do Banco Central tem um item que não está escrito porque ele não interessa nesta dinâmica quando eu apresentei aqui para vocês, que é a conta única do Tesouro, que eles abreviam para CTU, porque se fosse abreviado do jeito que fala, seria CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Bom, eu não sei se é essa a explicação para não abreviar do jeito que escreve, mas eu acho engraçado, seria CUT, eles abreviam para CTU. Enfim, tem a conta única do Tesouro Nacional, que é um passivo do Banco Central, é um ativo para o Tesouro, que é o dinheiro dele, é onde o dinheiro dele em conta aparece. Dessa dinâmica toda aqui, por que entra a conta única do Tesouro Nacional na jogada? Porque tem a ver com como o Banco Central repassa para o Tesouro o seu lucro e como o Tesouro cobre os eventuais prejuízos do Banco Central. Isso, a legislação mudou em 2019, mas foi introduzida uma legislação em 2008, que é logo 1 ou 2 anos depois que se inicia a acumulação de reservas, se colocou uma legislação nova que regia aí o relacionamento entre Banco Central e Tesouro Nacional, que fez com que aumentasse tanto o tamanho da carteira de títulos do Banco Central quanto o saldo da conta única do Tesouro. Então, o balanço do Banco Central, que já estava aumentando por essa dinâmica aqui, aumentou ainda mais por essa legislação que foi colocada em 2008, revogada não, né, substituída por outra melhor em 2019. Então, o que a gente vai ver na terceira aula, né, na trinca, é ver como essa dinâmica aqui de comprar reservas internacionais, usar operações compromissadas para esterilizar o efeito no mercado interbancário, como que isso trazia lucros e eventuais prejuízos para o Banco Central, como que ele repassava esse lucro para o Tesouro quando tinha lucro, como que o Tesouro cobria o prejuízo quando ele tinha prejuízo, tudo isso passa via entradas ou saídas de recursos pela conta única ou aportes de títulos no Banco Central. E daí a gente vê a legislação de 2019 para entender como isso está posto hoje. Então, a última aula é mais um vai e vem, né, na linha do tempo,
na cronologia. A gente pegou ali de 99 até 2015, mais ou menos, quando a gente viu a aula passada a questão do câmbio flutuante. Vamos voltar no tempo de novo para ver hoje a questão de reservas internacionais, depois volta no tempo de novo para ver as compromissadas, volta para ver a legislação que rege a relação entre Tesouro e Banco Central. Depois, mais futuramente, vamos voltar de novo nisso quando a gente estudar a questão do depósito compulsório. Então é um período, e daí a gente vai repassar, vocês vão cansar de ver esse período. A gente vai passar de novo nele quando a gente for estudar o BNDES, mais uma vez quando a gente estudar as pedaladas fiscais. A gente já passou nisso quando vimos o Senado Internacional. Então é um período assim que estamos passando muitas mãos de tinta nessa parede que a gente está pintando, se for fazer uma analogia meio tosca. Então é um período que a gente vai ver ele cada vez sob um ângulo diferente. E obviamente a gente não esgota, né, esse período dos últimos 20 anos, 25 anos, só olhando isso, porque, enfim, são muitos aspectos. Então, esse é o cenário geral, gente, das aulas. Fica só um pequeno ponto de interrogação, que assim, eu gostaria de ter assunto suficiente para gastar uma aula só esmiuçando a conta única. Mas o meu estado de conhecimento atual me faz achar que eu não consigo dar uma aula inteira. Eu falaria uns 20, 30 minutos sobre isso só. Não chega a ser uma aula muito boa, né? Quem sabe daqui para a semana que vem eu consiga ler algumas coisas. Então pode ser que de repente, talvez, quem sabe, a gente ao invés de 3 aulas tenha 4. Né? Que eu coloco uma específica para conta única e daí uma só para relação, né? A legislação de Banco Central e Tesouro Nacional. Esse é o cenário do próximo bloco de aulas. E daí, como sempre, vem um trabalhinho depois para vocês. Dessa vez não será resenha, serão questões. Eu tive a ideia para essas questões ontem, enquanto eu tomava banho. Tomar banho é um troço muito bom para ter ideia. Não sei se funciona para vocês também, mas eu vou tomar banho, não estou pensando em nada. Daí, do nada, pum, uma ideia. Daí me veio umas 3, 4 questões em mente. Eu falei, esse é o próximo trabalho para tu. E daí vai ter a pausa para o trabalho, e daí vem uma nova rodada de aulas. E estou pensando dar um feedback. Fim da aula, dar um feedback de fim da última aula. Depois que eu já tinha parado a gravação, tive uma troca de ideias muito boa com a Beatriz, o Pedro, quem mais estava? A Camila, e tinha mais uma menina, eu me esqueci o nome dela. Acho que era a Raíssa? Não lembro se era, ou a Samara, acho que era uma de vocês. E, enfim, daí no final da aula, quando eu parar a gravação, a gente retoma um pouco disso para eu trocar uma ideia com vocês. Eu falei, vou dar uma pensada e tal, depois eu digo para vocês o que eu pensei. Então é isso, gente. Vamos então agora para a aula. Deixa eu tirar os slides da aula passada. Essa dinâmica ficou clara, gente? Do como é que todos esses assuntos se conectam? Eu sou assim, na minha vida inteira isso sempre foi muito confuso, então com certeza vou ter que estudar isso de novo, mas acho que dá uma base. Uhum. Eu vou até fazer um outro negócio. Eu vou improvisar. Eu tenho slides, mas eu vou dar uma improvisada aqui na aula. Tem uma coisa que eu quero passar para vocês. Cada semestre eu apresento isso numa aula diferente. Não, peraí. Quero compartilhar com vocês uma guia. Onde é que é? Aqui, em outro lugar. Vamos no site do Banco Central. Talvez isso aqui ajude a amarrar. Cada semestre eu coloco isso que eu vou mostrar aqui para vocês em uma aula. Eu nunca sei bem em qual aula eu encaixo. Então eu vou colocar agora. Vamos ver se é nessa aula que esse assunto se encaixa bem. Ó, site do Banco Central. Se vocês não costumam entrar aqui, criem esse costume. É um site bom de entrar, de pegar dados. Ó, clica aqui em estatísticas, vai descer esse negocinho. Tem muito dado em séries temporais, mas não é aqui que a gente vai. A gente vai nas tabelas especiais. Porque os dados mais, como é que eu posso dizer, profundos, eles estão aqui, nas tabelas especiais. Tem esse nome, não é à toa. E daí aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, dívida líquida e bruta do governo geral, metodologia vigente a partir de 2008. E tinha uma outra metodologia antes, então tem uma quebra na série de dados. Isso tem muito no Brasil, com tudo que é tipo de estatística. O povo muda a metodologia, começa a calcular de outro jeito, muda a legislação. Daí sempre tem quebras. Clica aqui em baixar planilha.
Daí vai baixar em algum lugar. Deixa eu botar na pastinha aqui da turma. Isso, acho que eu já tenho a planilha. Bom, vou só jogar em cima. Agora eu paro de compartilhar isso com vocês para compartilhar o Excel que acabou de aparecer aqui. Deixa eu abrir o Excel. Agora vai ser uma aula quase que de finanças públicas, ou pelo menos uma introdução muito básica a alguns conceitos de finanças públicas. Só que depois, gente, vocês, se não estão anotando ou fazendo ao mesmo tempo, depois vocês voltam na gravação e faz de novo, que acho interessante aprender a pegar esses dados. Enfim, fica essa coisa meio feia, quem não sabe tirar é só vir em exibição botar normal aqui, daí sai esse negócio feio. E vamos lá, vamos esmiuçar. A letra eu acho que está horrivelmente pequena, né? Eu que tenho miopia já estou com dificuldade, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos aproximar um pouco mais. Bom, eu já apresentei isso aqui para vocês, não, né? Eu não estou me repetindo. Não, eu me lembro não. Não? Tá, então ótimo. Só que é o seguinte, tem dois conceitos de dívida para entender aqui no Brasil. Um é a dívida líquida do setor público, outro é a dívida bruta do governo geral, que é esta linha aqui. Já tem diferenças nas duas, porque assim, um é dívida líquida, mas do setor público, e o outro é dívida bruta, mas do governo geral. Daí tem uma questãozinha metodológica do que é considerado setor público e o que é considerado governo geral. Eu sempre me confundo. Uma inclui estatal, a outra não. Eu acho que basicamente a diferença entre setor público e governo geral tem a ver com as estatais, talvez o Banco Central. Essa parte de fiscal eu sempre acabo me embananando um pouco. E líquido e bruto, por que líquido e bruto? O bruto é a dívida toda mesmo, sem pensar. Tipo assim, a dívida toda é a bruta. Daí a líquida é da bruta, você abate algumas coisas. Que coisas? Você abate ativos financeiros do governo. Então a dívida bruta é toda a dívida. A líquida, basicamente, o que tem de diferença da bruta para a líquida é o seguinte: são os ativos financeiros, que são basicamente dois. As reservas internacionais, que é um ativo financeiro do governo, e hoje isso já diminuiu, acho que logo logo desaparece, que eram os créditos do Tesouro Nacional para o BNDES, que é um assunto que a gente vai estudar mais à frente também aqui na disciplina. Então, o Tesouro Nacional ele se endividava para dar crédito, né, para o BNDES. Foi uma dinâmica que aconteceu também nesse período que a gente vai repisar várias vezes. E isso criava créditos financeiros para a União, né, um ativo financeiro, que o BNDES ia pagar de volta o Tesouro. Já pagou boa parte, porque no governo Temer eles deram uma adiantada, e agora no governo atual ainda mais, fizeram o BNDES, né, forçaram o BNDES a quitar mais rapidamente a dívida. E o outro ativo financeiro são as reservas internacionais. Então você tem toda a dívida do governo, que é a dívida bruta, a dívida líquida descontando esses ativos financeiros, que os principais são esses dois itens. Tem mais coisa, mas o principal são esses dois. Professor, por que fazer essa diferenciação de uma pegando a dívida toda? Qual a racionalidade, né, de ter um critério que você está abatendo alguns ativos financeiros? A ideia básica é a seguinte: para ter esses ativos financeiros, o governo se endividou. Mas ele se endividou para adquirir um ativo. Então ele está endividado, mas ele tem uma coisa. Não é como quando se endivida para cobrir um déficit, porque depois do déficit, o governo em geral não fica com nada na mão. Ele gastou com obra, gastou com salário, gastou com transferências, e gastou, foi embora. É tipo, se pensar em finanças pessoais, eu nunca gosto muito de comparar finanças pessoais com do governo, porque não é algo tão comparável assim, mas é tipo você se endividar para comprar comida no iFood, depois que você comeu acabou, ou você se endividar para comprar um carro. O carro, você tem a dívida, mas você tem o ativo, você está com o carro ali. Um dia, se você terminar de pagar a dívida, sobra o ativo. A dívida do iFood, não. Comeu, acabou o ativo e fica a dívida. E depois que você pagar a dívida, não sobra nada. Então essa é mais ou menos a racionalidade por trás. É ter um critério que é o seguinte: qual dívida que de fato a gente tem, que não está coberta por um ativo que a gente recém adquiriu, ou a dívida que vem exatamente de uma dinâmica de déficits do orçamento do governo, não uma dívida que serviu para a gente adquirir algo. Ou um outro modo de pensar é: se a gente pega esse lado mais financeiro, esses ativos financeiros, vende para quitar a dívida, sobra quanta dívida?
depois que a gente usar para quitar. Então, tem esses dois critérios básicos. Essa tabelinha ela é muito boa, porque é o seguinte, não sei se vocês estão reparando, mas isso aqui, dívida líquida do setor público, deve parênteses. A, que é esta linha aqui, é igual a B mais K mais L, ou seja, B é essa linha, K é essa aqui e L é essa. Ou seja, para eu chegar no resultado que está na primeira linha, eu tenho que somar a segunda linha com as outras de baixo. Deixa eu mudar para eu pegar aqui em porcentagem do PIB, que eu acho mais interessante para a gente analisar. Eu acho que aqui não está congelado os painéis, deixa eu só congelar eles aqui, pronto. Então aqui de novo, mas agora com os valores em proporção do PIB, né? Pontos percentuais do PIB. Então, dívida líquida é o quê? Então, vamos pegar o B, que é a dívida líquida do governo geral, é C mais F mais I mais G. Então, vamos lá. O que é o C? É a dívida bruta do governo geral, é a dívida interna. Deixa eu tentar diminuir um pouco isso aqui. É a dívida interna mais a dívida externa do governo. E aqui tem os créditos. Então, vamos ver. Desculpa o sobe e desce, gente, mas é para ver bem. Então, a dívida líquida vai estar pegando o C, que é a dívida bruta, que é a soma da interna com a externa, mais F, mais I, mais J. O F está lançado com sinais negativos, por quê? Porque são créditos, então, obviamente, eles abatem das dívidas. Aqui, créditos internos e externos, títulos livres, e aqui equalização cambial, que é uma conta que não tem mais tanta importância ultimamente. Bom, isso aqui é para ver, esmiuçar, como que é a questão da dívida do governo. Aqui não aparece diretamente, nesses slides, as reservas internacionais, mas a gente consegue ver aonde aparecem alguns itens que a gente vai estudar nas próximas aulas, como, por exemplo, aqui, as operações compromissadas. A gente não vê as reservas internacionais nesse slide, porque elas estão dentro do balanço do Banco Central, e daí aqui elas vão aparecer está misturado nesse resultado do Banco Central, pega mais coisas, então não se consegue ver as reservas internacionais de fato. Vejam aqui, isso aqui não tinha até alguns meses atrás, esse depósitos voluntários remunerados. Por enquanto, deixa eu só voltar aqui em milhões. Ó, depósitos voluntários remunerados ainda não tem nada de valor. Porque não sei se foi nessa turma ou se foi na de monetária que me atualizaram, que eu sempre estava na dúvida se a lei tinha sido sancionada ou não, mas foi e me deram a lei. Está desde agosto regulamentado pelo Banco Central as reservas voluntárias, reservas bancárias dos bancos, no Banco Central poderem ser remuneradas, né? Poder começar a ter uma taxa de juros que remunera as reservas. Mas o Banco Central ainda está implementando o sistema, está fazendo testes, então isso ainda não aparece nos dados, porque ainda não tem. Mas imagino que do começo do ano que vem para frente comece a ter. Então vamos subir de volta. A gente pode ver, ó, a gente não vê diretamente as reservas internacionais, mas a gente vê as compromissadas, que basicamente foram usadas para enxugar as reservas internacionais. A gente consegue ver aqui também, cadê? Os créditos junto ao BNDES, que diminuíram, eles foram um pouco mais altos. Eu vou voltar aqui, ó. Teve momentos que isso foi 6% do PIB, quase 7%. Tem momentos aqui que foi 8%. Então, esses créditos junto ao BNDES já foram um componente relevante, ali passou próximo de 9%. Então, já foi um componente relevante dentro desse critério de dívida bruta e dívida líquida do governo. Estou apresentando isso aqui porque eu acho interessante a gente entender essas questões de dívida líquida, dívida bruta. Eu vou voltar nisso várias outras vezes. Eu vejo que tem a conta única do Tesouro Nacional aqui em algum lugar. Créditos, disponibilidades do governo geral, cadê? Tem em algum lugar. Aqui, é isso aqui. Essa é a conta única do Tesouro Nacional. Então ela tem é o dinheiro do governo federal na conta do Banco Central, isso é num montante de 20% do PIB. Isso aqui é uma loucura, essa coisa de conta única do Tesouro Nacional. Porque assim, é uma montanha de dinheiro
que está lá contabilmente parada, daria para usar para algumas coisas, mas, enfim, daí eu sinceramente não sei dizer se são critérios técnicos ou apenas ideológicos para o não uso desses recursos. Como que eles estacionaram neste montante todo aí nessa conta, eu vou explicar na terceira aula, daqui 2 aulas. Mais ou menos também, porque eu não sou nenhum grande expert nesse assunto, e esse de todos os assuntos da matéria é o disparado menos estudado, assim, tem pouquíssimo material sobre o assunto. Bom, gente, mostrei essa planilha mais assim, a título de curiosidade, para vocês verem um outro modo como esses assuntos todos se encaixam. É uma dinâmica toda de entender passivos e ativos, né, dívidas, quem deve o que para quem. Enfim, agora sim vamos para a aula de hoje. Consegui me enrolar meia hora aqui para começar a aula. Sempre acho que minhas aulas vão ser rápidas e elas sempre demoram um monte. Então vamos lá. Acho que com o tempo esses assuntos eles vão começar a encaixar melhor na cabeça de vocês, mas basicamente é entender aí dinâmica de ativo-passivo, balanço do Banco Central e aquela dinâmica da dívida, que daí seria o balanço, né, ativo-passivo do Tesouro, né, ou do governo geral. Então, a aula ela está basicamente em cima desse texto aqui, que é da Instituição Fiscal Independente. Não sei se vocês conhecem a IFE, ou IFI, mas é um órgão muito interessante. Ele é um apêndice, digamos assim, do Senado, é um órgão que fica dentro do Senado, ele é para consultoria, foi criado não tem muito tempo atrás, se não me engano o senador que propôs e tocou isso adiante foi o José Serra, se não me falha a memória. Enfim, o site deles é muito interessante para quem gosta de finanças públicas, é um site fundamental para se acompanhar, porque eles têm relatórios mensais de acompanhar o resultado do governo, dívida, superávit, déficit, fora alguns estudos especiais muito interessantes. Então, esse de 2017 é sobre as reservas, é aqui do Pellegrini, que é um dos técnicos da IFE, que deve ter, sei lá, uns 10 economistas trabalhando dentro. Não é muita gente, é um escritóriozinho pequeno, com pouca gente trabalhando, mas produz muito conhecimento, porque são economistas muito capazes. Assim. Todos são consultores, né? São concursados como consultores legislativos do Senado. Se não me engano, todos são economistas. Bom, vou me basear também aqui nesta publicação anual do Banco Central, que é o relatório de gestão das reservas internacionais, que é publicado todo mês de março. Então, esse aqui já está meio desatualizado, porque faz tempo que saiu, né? E está quase chegando na hora de sair o novo, mais atual, mas ainda é o que tem, né? É o mais atualizado que tem. E é um relatório relativamente pequeno e é mais gráfico do que outra coisa. Vou mostrar aqui para vocês como pegar alguns dados. Aqui estão os... Daria para usar da mesma abinha lá do Banco Central que eu usei. No mesmo lugar, né? Estatísticas, tabelas especiais. Daí lá naquela página que eu acabei de abrir com vocês, tem que rolar um monte lá para baixo. Lá está mais embaixo essa. Que é o quadro sinóptico das reservas internacionais. Baixa a planilha, vem mais um Excel. Daí neste Excel, para ver o volume total das reservas, é a primeira. Daí ela vai ter em milhões de dólares apenas. Infelizmente, eles não têm a linha, né, todas as linhas, ou os detalhes em porcentagem do PIB. Daí eu fiz só para ativos, né, só para o total de reservas mesmo, como porcentagem do PIB. E daí, como eu falei, né, sempre é interessante usar a mesma coisa para mais de uma atividade. Os gráficos que eu tirei daqui eu vou usar junto com os gráficos da aula passada nesse capítulo de livro que eu estou escrevendo. Eu me comprometi a escrever um capítulo para um livro e eu tenho até o mês que vem para entregar. Eu estava totalmente sem ideia de o que fazer, mas eu já tinha prometido. E daí eu falei, vou pegar os negócios da aula mesmo e vou escrever em cima. Nunca escrevi sobre, só fico dando aula, então está até sendo interessante. Então, pegando essa linha do gráfico, em milhões de dólares, e só fazendo o gráfico, né, da linha, dá isso aqui. Então, é para a gente entender bem quando
que começou, né, o período de acumular reservas internacionais aqui no Brasil. Coincide muito com o que a gente viu na aula passada, do movimento lá, né, do sistema de câmbio flutuante, quando começou a entrar mais capitais aqui no Brasil. Então, começa aqui no comecinho de 2006, que começa mais fortemente a ser acumulado essas reservas, tem uma pausa ali no pior da crise do subprime, depois isso é retomado. Ali na virada de 2011 para 2012, o montante das reservas é mantido mais ou menos constante. Fica flutuando, lógico, tem momentos que, por exemplo, isso aqui foi na virada de 2019 para 2020, começam as incertezas internacionais por conta do Covid, né, que já começa aí aparecendo fora do país, mas não chegou no Brasil, e daí começa a ter movimento, né, de sair capitais dos países periféricos e ir para o centro em busca de lugares mais seguros, então o Banco Central começa a vender reservas para tentar segurar um pouco o câmbio. Mas depois dá uma recuperada e, enfim, ultimamente ele fica ao redor aqui dessa casa, entre 350 bilhões e 400 bilhões de dólares. Esse é o total das nossas reservas. Esse gráfico, em laranja, a mesma coisa do gráfico anterior, só que o que eu tive que fazer aqui? Eu quis fazer reserva sobre PIB, só que o PIB ele tem anual ou trimestral. E o que vem nesse Excel é mensal. Então, tem vários jeitos de você ajustar uma série de dados na outra, né? Eu queria ter reservas sobre PIB, mas reservas está mensal, PIB tem anual ou trimestral. Como reservas é um estoque e PIB é um fluxo, o que dá para fazer? Reservas, eu fiz um gráfico que não está aqui, que era só pegando o nível de reservas no mês de dezembro de cada ano, sobre o PIB, porque o PIB é o que aconteceu de janeiro a dezembro, vê o total de reservas no fim do ano, pronto, você tem uma medida. Uma outra medida possível é pegar a média de reservas de cada ano, que pode dar uma característica um pouco melhor, né, do que aconteceu com esse estoque em cada ano, e dar esse gráfico. A diferença é pouca de um ano para outro. Então aqui está o mesmo gráfico de antes, a mesma informação, mas daí aqui está mensal, né, a variação mês a mês, por isso que ele é mais tremidinho, que tem muitos pontos de dados, e aqui são poucos pontos, porque eu transformei, né, a série para anual. E daí esta série laranja sobre o PIB, daí fica essa série aqui em cinza. Agora vejam, quando para as reservas de crescer, e daí o laranja está aqui no eixo esquerdo, tá? E o cinza está aqui no eixo direito. Então, quando para de crescer as reservas, o montante, né, o valor mesmo, aqui a reserva sobre o PIB, ela ainda dá umas subidas. Por que dá essas subidas? Alguém se arrisca a dizer? Alguém consegue chutar aí algum motivo para a reserva, mesmo estar parada, ser mais ou menos o mesmo tanto de bilhões de dólares, perdão, ela sobre o PIB cresce? Porque às vezes o PIB pode cair. Exatamente, esse é um dos motivos. Então é reserva dividido por PIB. A reserva está parada, mas se o que está embaixo está caindo, né, que é mais ou menos o caso nos últimos anos, o PIB caindo, obviamente, né, o resultado da divisão dá um valor maior. Mas tem uma outra questão que é o seguinte. Também a moeda vai se desvalorizando. Exatamente, você pegou os dois pontos, né? Reservas está medido em bilhões de dólares, PIB está em reais. Só que deu para ficar, enfim, uma comparação que faça sentido, né? Eu peguei a série de dados do PIB em dólares, que o Banco Central também disponibiliza. É quase o mesmo caminho aquele. Você clica lá em estatísticas, vai baixar aquela coisinha azul, mas ao invés de ir em tabelas especiais, você vai em séries temporais, daí vai em atividade econômica, e em algum lugar lá você vai achar PIB em dólares. Então eu peguei para fazer sentido, né, a comparação, reserva medida em dólar, PIB medido em dólar. A questão é que o PIB ele é, na prática, em reais. Daí, quando o PIB é convertido para dólar, ele vai pela taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio se desvaloriza, o PIB, né, vale menos, e a reserva, se fosse, né, pensando em termos de reais, a reserva vale mais. Então, por essa dinâmica relativa dada pelo câmbio e pelo PIB também, de vez em quando dá umas quedas, a reserva sobre o PIB dá umas
umas crescidas, mesmo com as reservas estando paradas, ou neste último ponto aqui de 19 para 20, né? O valor das reservas cai, mas elas sobre o PIB cresce, mesmo assim. Então, por que teve essa subida, não na reservas PIB, mas essa aqui? Por que se acumulou tantas reservas? A gente mais ou menos já viu esses motivos, né? Na aula passada. Então, o boom de commodities, a diferença da Selic para as outras taxas, o Banco Central comprando esses dólares, toda essa dinâmica que a gente já viu. Isso aconteceu em outros países também, e o texto base aqui da aula, que é lá do IFE, ele a todo momento ele para comparar com outros países. Porque não foi só o Brasil que acumulou reservas nesse período. Não foi só a gente que estava recebendo muito dinheiro. Com o boom de commodities, que ele começa ali em 2003, 2004, vai até mais ou menos 2012, 2014. Tem uma pausa, entre aspas, no boom durante a crise do subprime. Então, 2008, 2009, o preço das commodities cai, mas depois volta a subir. Então, ao longo do boom, todo mundo que é primário exportador, ou seja, todo mundo que exporta commodities, obviamente começa a exportar mais. Então, nós exportamos mais. O Chile também, porque exporta muito mineral. Peru também. Então, a Argentina, porque exporta muita commodity agrícola. Então, vários países exportaram muitos bens primários, que foram basicamente para a China, e a China usou isso para alimentar a sua mão de obra e para transformar os recursos primários em badulac, que eles venderam no mundo todo. Então, as bugigangas chinesas, que hoje nem dá mais para chamar de bugiganga, né? Tem coisas bem tecnológicas que vêm da China, mas na época aí, 2002, 2003, 2004, eles ainda eram produtores de coisas não tão tecnológicas e exportaram isso para o resto do mundo, inclusive para nós. Então, basicamente, os países que tinham grandes superávites na época eram os primários exportadores, ou exportadores de commodities, e a China. Então, esses dois grupos de países, ou a China mais esse grupo de países, foi quem acumulou muitas reservas por superávites comerciais. Daí tem a dinâmica pós-crise de 2008, que por conta das políticas não convencionais, nos países centrais, os juros muito baixos, né, faz com que os juros dos países periféricos fiquem mais atrativos. Então, vários outros países recebem capitais porque no centro do sistema não estava rendendo dinheiro. Muitas vezes os juros era até negativo, como a gente já viu. Então, no azul escuro estão demais países, em vermelho é a China. Então, aqui está neste eixo. O Brasil, não é que o Brasil acumulou o mesmo tanto que a China, tá? O nosso eixo está aqui, do outro lado. Mas só para mostrar que conforme a China ia acumulando reservas, a gente foi também nesta crescente, né? Vários países acumularam essas reservas. Aqui, daí, isso não é do artigo, isso é do relatório de reservas do Banco Central, mostrando aonde que está distribuído, aliás, em quais moedas. Né? Então, a maior parte, aí, 3/4 para mais das nossas reservas estão em dólares. Mas tem também o azulzinho claro, que são euros, que é uma parcelinha pequena. O iene do Japão, que é o laranjinha, é uma fatiazinha pequena. Em verde, se não me engano, isso aqui é a libra esterlina, né? Então também tem aqui um tanto. Isso aqui é o dólar canadense, mais um tantinho. Dólar australiano, no azulzinho claro. Ouro, que é um outro laranja bem no topo, e outras. Alguém levantou a mão? Diga, Luiz. Uma coisa engraçada a se notar do gráfico anterior é que a China ela mantém o seu câmbio artificialmente desvalorizado, mas ao mesmo tempo tem uma grande quantidade de reservas. Uhum, os chineses eles conseguem grandes proezas, né? Eles conseguem intervir no câmbio, deixar desvalorizado e ainda assim acumular reservas. Enfim, quando você tem muita gente, paga pouco para eles e ainda assim consegue ter tecnologia, infraestrutura, enfim. Ter uma máquina de exportação ajuda muito a fazer as coisas que você quer. Aliás, o próprio Estado chinês, como eles guardam tantas reservas, eles acabam diminuindo a oferta de dólares dentro da China e o câmbio chinês se deprecia. Dá para pensar por esse lado também. Nunca tinha parado para pensar desse jeito. Eu, infelizmente, entendo pouco de China. É uma falha que eu tenho. Aliás, quase economista nenhum, né, entende de China. Até uma coisa que o Pedro
comentou na última aula, né? Como é pouco estudado e é o motor do crescimento econômico do mundo, né? Tá, dependendo da métrica, já passou os Estados Unidos em PIB e enfim, é pouco estudado, infelizmente. Bom, enfim, voltando aqui para a distribuição das reservas, então é assim que está distribuído por moedas. Tem umas variações, mas assim, o básico, né, é tudo dólar. Agora, beleza, isso aqui são ativos denominados nessas moedas. Agora, o ativo é o quê? São ações de empresas, é título. Então, o que foi investido está neste outro gráfico. Então, laranjinha, soberano. O que é soberano? Título de dívida de outros países. Daí você combina um gráfico com outro. Esse aqui que é tudo dólar. Tudo não, né? A maior parte é dólar. A maior parte é soberano. Você entende, né? Percebe-se que o grosso das nossas reservas internacionais são títulos da dívida dos Estados Unidos. Daí, neste outro azulzinho, são agências, que não me recordo bem o que seria essas agências, mas tem outras questões, como, por exemplo, depósitos em supranacionais, se não me engano os depósitos no FMI, nas cestas de moedas do FMI, o BIS também tem umas questões assim. Aqui, MBS são as Mortgage Backed Securities que a gente viu lá na aula do subprime. Tem alguma coisa, deve ter sido alguma troca aí, algum swap do Fed com o Banco Central. Tipo, o Fed passou para nós um pouco das MBS deles em troca de alguma coisa, não sei, deve ter sido algum acordo, mas é uma parcela quase irrelevante das nossas reservas. E tem ações também, né? Tem um índice de ações, um amarelinho que começa a aparecer aqui. Prazo médio, quase tudo são títulos de renda fixa, eles têm um prazo, né? Uma hora o dinheiro volta acrescido dos juros. Então, prazo aí mais ou menos 2 anos e meio, né? Teve uma queda para 2 anos, um pouco menos, mas gira aí ao redor de 2 anos o prazo de investimento. Então, esse nosso ativo, ele é desse prazo. Daí cada um vai dizer se isso é curto ou longo, né? Então, um médio prazo, digamos assim. Alocação por rating, então boa parte é AAA, porque boa parte é título da dívida dos Estados Unidos, que é AAA, mas tudo está nas fatias de crédito bom, digamos assim. Que não quer dizer muito, porque no subprime tinha um monte de coisa que era AAA e depois virou calote, e também isso aqui não dá para levar muito a sério. E aqui a rentabilidade das reservas. O laranja claro é o retorno total, em porcentagem. Mas ele tem 2 componentes. Primeiro, porque nesses ativos que eles estão alocados, eles dão um retorno, obviamente. Mas são ativos numa moeda que não é a nossa. Então, o retorno que vem também vem da variação dessa moeda, que pode até virar um prejuízo, né? Então, aqui a gente tem que diferenciar o retorno total, que é o laranjinha, ele é um composto entre o retorno de juros, que é essa cor de telha aqui, como é que é o nome dessa cor? Terracota. Comprei tinta de cor terracota um mês atrás, porque minha esposa queria pintar algumas paredes da casa. Estou falando baixinho porque ela trabalha no escritório do lado, para ela não saber que eu estou contando essas coisas. Ela quis pintar uma parede da casa de terracota. Então agora eu sei nomes de cores de tintas. Ela assiste muito GNT, ela gosta dessas coisas de pintura. Então isso é terracota, é o retorno em juros, e em verde, que também tem um nome de tinta para esse verde, que a gente também pintou uma parede com esse verde. Não foi inspirado nesse gráfico, agora que eu estou vendo que a minha casa parece com esse gráfico, é o retorno moeda. Então, obviamente, quando ele está virado para baixo, é porque houve uma valorização do dólar, quando passa para real, vale menos. Né? Então, se perde dinheiro. Quando desvaloriza, se ganha, porque daí esses dólares vão virar mais reais se forem convertidos. Então, às vezes, você tem prejuízos. Em 2013, perdemos dinheiro com as nossas reservas. Os juros estava negativo nos Estados Unidos, então perdemos dinheiro porque o juros estava negativo e também porque o câmbio foi desfavorável. Aqui o juros estava positivo, mas perdemos por conta da variação cambial, como em vários outros períodos, né? Que em 2011 o retorno de juros foi um pouquinho acima, né, do final, porque teve uma pequena perda com o câmbio. Essa questão do câmbio depois volta, porque o que acontece? Esse ganho com câmbio tem 2 coisas aqui, na verdade. O retorno com juros,
é um dólar que cai nas contas que o Banco Central tem fora do país para poder movimentar as suas reservas. Daí, em geral, ele reaplica esses juros para ter mais títulos. A variação da moeda, o que acontece? Compramos um título da dívida dos Estados Unidos que dura 3 anos. Compramos hoje, daqui 3 anos entrou o dinheiro, caiu na conta lá fora em dólar. Se a gente não trouxer para reais, essa perda com o câmbio não se concretiza na prática. Ela é contabilmente lançada no balanço, porque por uma questão que se chama marcação a mercado, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas é um conceito que todos os seus ativos e passivos, você não pode atualizar, tipo, eu tenho ações de uma empresa. Você não vai botar lá o valor do dia que você comprou essa ação. Você tem que, no seu balanço, estar atualizando todo dia, conforme o preço dessa ação sobe ou desce. Se você comprou ações da Petrobras em 2009, valia muito, foi derretendo com o passar do tempo. Nem sei se recuperou, porque tem um tempinho que eu não acompanho mais a bolsa, assim, a fundo, né? Mas não adianta você comprar uma ação e depois ela só perder valor, né? No teu balanço, se você não marca a mercado, parece que seu balanço está bem, que seu ativo está valendo uma certa quantia de dinheiro, quando na verdade ele está desvalorizando. Por que eu estou falando isso? Porque esse ganho que a gente tem com as reservas e as reservas em si, se a gente não converter para reais, o ganho cambial ou a perda cambial, ele só vai se concretizar se a gente converter de dólares para reais. Se a gente manter lá fora, contabilmente vai ter períodos que a gente lucra, vai ter períodos que a gente perde, mas é um ganho ou uma perda não realizado. É tipo você está segurando uma ação, você tem ela hoje, ela valorizou 10%. Você não ganhou 10%, porque se você não vender ela agora, você não embolsou o dinheiro. Ela valorizou, mas você só ganha mesmo se vender e embolsar o retorno. Porque pode ser que amanhã ela caia 10% o preço dela, daí você não saiu do lugar. Mas você não teve uma perda também se você não vendeu essa ação. Mesma coisa para as reservas. A questão é, essas variações cambiais, que às vezes é ganho, às vezes é perda, nunca se concretizam, porque a gente não acaba não trazendo. Às vezes se concretiza porque tem vendas de reservas de vez em quando. No período recente está tendo de modo mais intenso. Mas por boa parte do período aqui em tela, não se concretizou, não foi um ganho ou uma perda realizado. Mas mesmo assim tem que ser lançado contabilmente, porque o seu ativo está variando o valor dele. Então, no seu balanço contábil, isso tem que aparecer. Reservas está nas mãos de quem? Do Banco Central. Então, quando elas se valorizam por uma variação do dólar, o Banco Central tem um lucro contábil. O lucro contábil tem que ser remetido para o Tesouro Nacional. A questão é que esse lucro, ou a palavrinha mágica, é contábil. É porque houve uma valorização das reservas. Quando essas reservas, se elas se desvalorizam, o Banco Central tem um prejuízo ou uma diminuição no seu lucro. Isso também se reflete em fluxos para o Tesouro Nacional. Estou chamando a atenção para esse fato porque ele volta, sem ser na aula que vem, na outra. Quando a gente for ver a dinâmica da relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Então, esse tema que eu acabei de falar aqui, eu vou puxar o gancho daqui 2 aulas para conectar com este palavreado que eu acabei de falar. Ficou claro, gente? Deu para entender essa questão da marcação a mercado, ganho ou perda que é contábil, realizado ou não? Ou eu confundi vocês? Acho que está tranquilo, né? Vocês estão mais caladinhos hoje. Então vamos agora sim, isso aqui tudo veio do relatório de gestão de reservas, vamos para o texto da instituição fiscal independente. São medidas de adequação das reservas. Então são cálculos que se faz, tem várias metodologias, para você ver o tanto de reservas que você tem, se está adequado ou não. Mas adequado em relação ao que, professor? Daí depende da métrica. Essa primeira que eles apresentam no artigo é reservas em meses de importação. Porque uma coisa é o seguinte, deixa eu voltar aqui no gráfico das reservas, só para ter um pano de fundo no que eu vou falar agora. O Banco Central acumulou isso aqui tudo de reservas porque estava entrando muito dólar, não queria que o real se apreciasse tanto, tudo bem. Mas
você não iria acumular tanto de um ativo se ele não tivesse nenhuma utilidade. Então, também tem outros motivos para você acumular reservas. Por exemplo, vamos juntar dólares para, se eventualmente em algum momento futuro der algum problema e a gente exportar muito pouco, a gente ter de onde tirar para financiar nossas importações. Então, é uma questão meio que de segurança comercial, digamos assim. Se a gente não estiver adquirindo dólares, tendo muita reserva, a gente consegue continuar tendo a nossa atividade econômica normal, porque tem de onde tirar dólar para sair comprando coisa lá fora. Tem uma questão de dívida externa que não é tão importante aqui no Brasil. Pelo menos não para o governo, né? Tem muitas empresas com dívida externa, mas o governo tem muito pouco. E naquela tabela que eu apresentei agora há pouco, tem uma parte lá que é dívida externa, mas boa parte dela é um pequeno... Às vezes confunde isso as pessoas, que boa parte da nossa dívida externa hoje, ela não é denominada em outra moeda. É uma dívida externa denominada em reais. Então, por que é externa se ela está na nossa moeda? É porque é uma dívida em reais que está nas mãos de estrangeiros. Então, eu vou ter que pagar, eu, governo, vou pagar em reais, porque não é uma dívida que eu tenho que pagar em dólar. Mas são reais que está nas mãos de estrangeiros. Esse estrangeiro vai querer pegar os reais, converter para dólar e sair. Voltar para o seu país de origem em algum momento. Então, por isso que apareceu lá, né, uns 10% do PIB, a nossa dívida externa, mas boa parte é dívida denominada em reais. Tá? Então, tem motivos para acumular essas reservas. Financiar importações, caso dê algum problema. Conseguir pagar a dívida externa. Segurar possíveis fugas de capitais, que podem, enfim, muitos investidores, por um pânico, querer sair do país. Se a gente tem poucas reservas, eles podem achar, bom, o último que sair, que quiser sair, não vai ter dólar para ele, ele vai ficar preso dentro do Brasil. Vamos todo mundo sair agora. Bom, ataque especulativo na moeda, quase que uma profecia autorrealizável. Tendo um monte de reservas, é mais difícil os investidores acharem que vai dar um problema desse. Então, tem motivos para acumular reservas. Agora, pensando, por exemplo, no caso de meses de importação, beleza, mas quantos meses de importação, ou seja, o que é meses de importação? Em média, o quanto que se gasta de dólar por mês com importações. Se você tem reservas no valor de 12 meses de importação, você consegue ter a economia funcionando normal por um ano. Normal no sentido de ainda dá para importar tudo que a gente precisa por um ano até esgotar as reservas. Mas onde é que para de acumular? O que é o ponto bom? Eu vou ter reservas para 2 meses? Para meio ano, 1 ano, 2 anos? Quando eu paro de acumular? Não tem um valor claro, né? Do tipo, tem que ter tanto tempo de importação. Mas, de qualquer maneira, tem que ter algum critério para... Tem que ter pelo menos a medida, né? Para você ver quantos meses de importação tem. Esse gráfico está desatualizado, que é do... Não tive tempo de arrumar. Veio direto do texto. Mas aqui é pegar as reservas e dividir por alguma medida de meses de importação. Lógico que tem sazonalidade, tem um monte de questão assim. Dá para pegar só a importação total de um ano, divide pelos 12 meses, né, para ter a média, e daí divide as reservas por isso para ver mais ou menos quantos meses de importação as suas reservas cobrem. A gente sai lá em 2001 para mais ou menos aí uns 5, 6 meses de importação, para em 2016 a gente estava aqui com uns 22, 23 meses de importação, quase 2 anos de importação com as nossas reservas aguentavam, né? Tipo, se nunca mais entrasse dólares no Brasil, daria para continuar importando tudo do mesmo jeito por 2 anos. Lógico, não é bem assim, porque se a gente não conseguisse exportar nada, a taxa de câmbio ia disparar. E a taxa de câmbio disparando, o tanto que a gente consegue importar com as nossas reservas cai, né? Então a taxa de câmbio também influencia aqui. Só para comparar com outros países que eles fazem isso, né? Melhor que a gente, ou pelo menos, não necessariamente melhor, mas com mais reservas do que a gente, nesse critério só a China. Eles tinham mais, em 2015, mais reservas do que a gente. Os outros países todos com menos, segundo esse critério, né? Reservas em meses de importação.
Tranquilo, a gente faz um tempinho que vocês não falam nada, tá fluindo bem. Minha internet, a Multiplay tá dando conta. Só pra eu saber como tá. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo, pessoal. Tô me escutando. Beleza, beleza. Alguém mais tem Multiplay? Eu reclamei tanto em aula que ela parou de cair. Talvez agora que eu falei isso ela caia. Mas deu uma melhorada na Multiplay. Talvez algum aluno meu seja técnico da Multiplay e resolveu arrumar para mim. Bom, Professor, sim, diga. Só uma pergunta. É porque o senhor estava falando dessa questão de reservas e surgiu uma dúvida que eu não sanei, ela ficou enterrada na minha mente durante muito tempo. Assim, é possível um país ele ir acumulando uma grande reserva de dólar ao longo do tempo, certo? Até o momento em que o mercado começa a sentir falta, ok? De dólares. Sentir falta de dólares. Isso. Mas ele começou a fazer isso de um modo que ninguém percebeu que ele está acumulando tanto dólar assim. E aí os Estados Unidos começam a emitir mais dólar, porque o mercado está sentindo falta de dólar, certo? E ele vai acumulando mais. Ou seja, chega um momento que ele tem uma grande bola de dólares gigantesca. E aí esse país resolve injetar tudo no mercado por algum motivo, certo? Tipo uma espécie de bomba. Sim, um ataque especulativo mesmo. Né? Isso, é literalmente para tentar atingir o mercado por algum motivo, certo? É uma bomba. Quais são as possibilidades reais de tipo uma crise muito forte surgir daí? Como é que isso afetaria o ambiente internacional para papocar a economia? Então, um país que talvez desse para fazer isso seria a China, né? Eles têm reservas em dólares muito grandes. E eu acho que se a China resolve fazer isso, sai do campo econômico. Daí já vira uma questão diplomática, talvez bélica. Não sei se eles estão dispostos a brigar a sério por uma questão dessa. Mas o que a China poderia fazer? Vou vender todas as minhas reservas em dólares. É uma coisa que aconteceu. Agora eu não me lembro que ano foi. Acho que foi 2014 ou 15. Não sei, teve um ano aí, mais ou menos nessa época, que a China ela só anunciou, ela só falou que ela estava com muitas reservas em dólares e ela falou: vamos começar a diversificar nossas reservas. Só de ela dizer isso, ela nem começou a fazer nada, ela só disse que ia começar a diversificar. O dólar deu uma desvalorizada, porque vários investidores pensaram: pronto, ela vai vender agora um monte de título de uma vez. E daí o que acontece? Porque o dólar que a China tem não é um dólar, tipo, a não ser que ela fizesse isso, né? Mas hoje o que se tem não é dólar pronto numa conta corrente, você pode sacar ou movimentar. O que ela tem são títulos, né? Denominados em dólar. Então, se ela quiser ter esses dólares, ela tem que ou esperar os títulos todos irem vencendo, para daí entrar saldo na conta bancária, nas várias contas bancárias da China em dólar, e daí, tendo essa conta em dólar, ela querer transformar isso em alguma coisa. Ou, que foi o que aconteceu na época, no temor dos investidores, é o seguinte: oferta e demanda de títulos. Se a China, que tem um monte de título da dívida dos Estados Unidos, fala: vou vender todos agora, ela vai estar aumentando a oferta de títulos, que é um monte de título que não está sendo negociado no mercado secundário e que, de repente, aparece no mercado secundário. Então, o preço dos títulos vai cair. Eu já expliquei para vocês, acho que já, né? A relação inversa entre preço de título e taxa de juros? Ou não foi aqui? Acho que não foi aqui. Bom, então se não for, eu vou explicar de novo. O que acontece? Deixa eu pegar um outro gráfico mais em branco, esse aqui. Daí eu volto lá no gráfico que eu desenhei. Geralmente, a maioria dos títulos é o seguinte: você compra ele hoje por um preço e você vai receber, sei lá, daqui 1 ano, 3 anos, R$1.000 ou $1.000. Obviamente, você comprou ele por menos de 1.000, senão você está sendo louco, está perdendo dinheiro. Então, você compra esse título, digamos, você está comprando ele no mercado primário, você está comprando diretamente do Tesouro do Brasil ou do Tesouro dos Estados Unidos. Então, você passou o dinheiro para o governo, ficou com o título na mão. Você comprou ele, digamos, por 900. Então, você comprou ele hoje, vamos dizer que é daqui 1 ano que esse título vence. Então, eu comprei ele por 900, daqui 1 ano cai na minha conta R$1.000. O que é os juros que se diz que eu ganhei com esse título? É a diferença
dos 900 para o 1.000. Meus 900 reais ao longo de um ano valorizou para R$1.000. Essa valorização é uma porcentagem e é isso que se diz que é a taxa de juros de títulos. Nem todo título funciona assim, mas muitos títulos são desse jeito. O que acontece? Se eu pego esse título, ele vence daqui a um ano, e eu, por algum motivo, preciso do dinheiro antes do tempo. Eu não aguento segurar ele daqui até o vencimento, que é quando o Tesouro do Brasil e dos Estados Unidos me devolve o dinheiro com juros. Daí os juros é esse R$1.000 que está aqui. Né? Os R$100, né, de diferença, o principal é os 900, os juros é os R$100. Quando ele me devolve esse dinheiro, eu não aguento esperar esse um ano, eu vou vender ele no meio do caminho. Bom, aí está o mercado secundário de títulos. Esse é o mercado secundário de títulos, são pessoas que compraram no primário e não estão aguentando esperar até a data de vencimento. Se todo mundo esperasse até a data de vencimento, não haveria mercado secundário de títulos. Seria só o primário, seria só o Tesouro vendendo para as pessoas, todo mundo segura até a data de vencimento o título some, deixa de existir, e aparece um crédito na conta das pessoas. O mercado secundário é quem comprou no primário e fica ali trocando de mãos até a data de vencimento, quando todos esses títulos desaparecem. O que acontece? Se todo mundo, ou muita gente, que comprou no mercado primário esse título de vencimento daqui a um ano, precisou do dinheiro no meio do caminho, por algum motivo, vai ter um monte de gente querendo vender esse título para outras pessoas. O que acontece com qualquer coisa, vou fazer uma oferta e demanda aqui rapidinho, mas nem precisava. Se todo mundo começa a querer vender esse título, é um aumento na oferta, o que é o natural? Que o preço desse título caia. Então todo mundo comprou por R$900. Estamos desesperados para vender. Vamos vender por quanto? Por exemplo, vou só chutar um valor aqui, 800. Perdi dinheiro com o meu título. O professor tem como perder dinheiro com renda fixa? Tem. Você só não vai perder dinheiro se você comprar e segurar até o vencimento. Daí é certeza que você ganha dinheiro. Mas se você quiser vender um título no meio do caminho, ele pode estar valendo menos do que quando você comprou. Então você pode perder o dinheiro. Agora, o que acontece? Todo mundo começou a vender esse título no mercado, o preço dele cai, mas ele continua daqui a um ano, o Tesouro me pagando R$1.000 por ele. Porque o Tesouro não tem nada a ver com isso. O que ele fez foi, o título é um contrato assinado, e ele diz, tal data, e daí o daqui a um ano é em relação ao momento que você comprou, né? Se você comprou em janeiro, 1º de janeiro de 2021, vai receber R$1.000 em 1º de janeiro de 2022, é um ano naquela data. Hoje, que é novembro, já não é mais um ano, é um mês e meio, nem isso, né? Menos de um mês, é 5 semanas para o vencimento. Mas está no contrato, né? O título é como se fosse um contrato, está dito, dia 1º de janeiro de 2022 é R$1.000. Se você vendeu por 800 ou comprou por 800, vocês do mercado secundário que se virem. A minha obrigação é o Tesouro, é o que está ali escrito. Tal data, quem tem um título, cada título é R$1.000, eu estou devolvendo. Quem comprou por 900, a taxa de juros é a porcentagem do 900 para o 1.000, é esse rendimento aí. Com esse aumento de oferta, excesso de ofertas de venda, o preço do título caiu, agora ele é 800. Mas ele continua valendo 1.000 na data de vencimento dele. Os 800 para chegar no 1.000 tem que render mais do que os 900. Por quê? Porque o 800 está mais longe do 1.000. Ou seja, a taxa de juros deste título agora está mais alta. Por quê? Porque ele vai valer mais. E essa é a relação inversa entre preço de títulos e taxas de juros. Se o preço de um título está caindo, a taxa de juros dele está subindo. Por quê? Porque o preço dele está se distanciando em relação ao preço que ele vale na data de vencimento, mas ele vale aquilo ali, isso está fixo. O Tesouro se comprometeu a dar esse valor para todo mundo que tem título. Então, se o preço está indo lá para baixo, o juros está subindo. Se um monte de gente resolve começar a comprar esse título, daí seria o exemplo ao contrário, daí seria um aumento na demanda por esse título. Está aqui oferta, está aqui demanda. Muitas pessoas querem comprar e começam a ofertar. Digamos que todo mundo que pegou esse título no mercado secundário, no mercado primário, não quer vender. A gente comprou ele agora no lançamento e todo mundo quer segurar até o vencimento. Mas quem perdeu o leilão no dia, não conseguiu pegar, está desesperado por esse título. O que essas pessoas vão fazer? Ei, você comprou por 900, já me dê aqui por R$905, por 910.
Esse aumento na demanda faz aumentar o preço do título. Então, por exemplo, ele vai para 950. A taxa de juros desse título em 950 está menor do que no 900. Por quê? Porque ele já está próximo do 1.000. Ele já está mais perto do 1.000. Então, subiu o preço, caiu os juros. Obviamente que essas coisas flutuam, mas ao redor de uma tendência. Por quê? Se você pega essa taxa que é anualizada e transforma em taxa diária, e aplica essa taxa diária no preço de quando o título foi lançado, que é esses 900, digamos, só para facilitar aqui, que essa taxa de juros seria R$1 por dia. Então é como se a cada dia o título que valeu 900, ele devesse ganhar R$1, finjam que isso aqui está reto, tá, gente? Até ele chegar lá nos R$1.000 no dia de vencimento. Então aqui é o valor do título, né, o preço dele, finjam que isso aqui é um cifrão, e isso aqui é o tempo. Então essa seria uma linha teórica da valorização do título, né? Quanto mais próximo do vencimento, espera-se, teoricamente, que maior é o valor desse título, porque no dia do vencimento ele é R$1.000. Ele não vai ficar valendo 900 até um dia antes do vencimento e do nada, pum, R$1.000. Senão isso seria uma oportunidade de arbitragem para quem está especulando com títulos. Então, obviamente, essas mudanças na demanda pelos títulos, eles vão estar flutuando, isso é uma flutuação ao redor desta tendência aqui. Então, às vezes o preço do título sobe, mas ele dificilmente vai muito longe dessa tendência, porque daí muita gente vai estar querendo vender porque está valendo muito, então, em geral, o preço do título ele sai flutuando desse jeito. Mas se o preço sobe, a taxa de juros cai. Se o preço cai, a taxa de juros sobe. Ficou claro? Deu para entender essa dinâmica? Deu sim. Obrigado, professor. Não é tão difícil. Agora, eu me esqueci porque que eu entrei nisso. Aqui, tá. Mas a tua pergunta era o quê mesmo? Ah, sim, da China, né? Nossa, como eu estiquei essa explicação. Daí a China, o que ela tem hoje? Ela tem vários títulos. Se ela resolve, vou vender os títulos, ela está dando uma bomba no mercado secundário de títulos da dívida dos Estados Unidos, cujo preço cai, e daí a taxa de juros dos Estados Unidos vai para onde? Para cima. E daí o Fed talvez não queira que isso aconteça, o governo dos Estados Unidos talvez não queira que isso aconteça, vai ter implicações das mais diversas. Daí essa taxa de juros subindo, talvez a taxa de juros do Fed subindo tenha mais outro grande afluxo de capitais para entrar nos Estados Unidos para se aproveitar da taxa de juros, ou talvez o Tesouro tenha que emitir novos títulos para poder contrabalancear esse aumento na oferta da China. Então, os desdobramentos eles vão se dar num primeiro momento em relação ao mercado secundário de títulos, que isso vai ser na taxa de juros, e isso obviamente vai impactar na taxa de câmbio, né, do dólar. O dólar, em relação às outras moedas, se desvaloriza ou valoriza, conforme a questão, conforme o medo, né, o receio dos investidores de quais serão as ações tomadas. Eles podem querer entrar no país para aproveitar ou sair, se eles estiverem com medo que dê problema. E depois disso, das dinâmicas de juros e de câmbio, é que vai espalhando para o resto da economia. Mas se alguém faz isso como se trata dos Estados Unidos, certamente no momento seguinte as repercussões já deixam de ser econômicas, né? Passam a ser diplomáticas. Pode ser que, por exemplo, os Estados Unidos mande congelar as contas da China nos Estados Unidos. Assim, você quer vender? Não vai vender não, a sua conta está congelada. Teu dinheiro está aqui, teu título está aqui, mas você não pode movimentar. Tu quer vender, tu não pode dar a ordem. Se os Estados Unidos quiser fazer isso, ele pode. Né? Óbvio que daí tem a reação do outro lado, né? Tipo, a China quer vender, é uma ação. A reação dos Estados Unidos é não deixar. Daí a China vai e reage de novo em cima. Então tem todas essas repercussões por cima. Mas aconteceu. Agora, infelizmente, a memória falhou mesmo. Eu não lembro que ano foi. A China só falou que ia acontecer, o mercado já imediatamente reagiu, né? Já querendo aproveitar o que eles achavam que ia acontecer. No fim, a China nem acabou fazendo muita coisa, né? Eles fizeram esse movimento de diversificação das reservas, mas foi lento e tal. Eles ainda, a boa parte das reservas deles está em dólar, mas eles, por exemplo, compraram ouro, fizeram reservas em ouro, fizeram reservas em outras moedas, tipo no iene, compraram um pouquinho de coisa em real, mas muito pouco, saíram comprando vários títulos
mundo afora. Tem um lance interessante com reservas internacionais, que a Rússia, não sei se já parou essa movimentação, mas há uns 5, 6 anos atrás, eles começaram a se desfazer das suas reservas em dólar. Conforme os títulos iam vencendo, eles paravam de recomprar e usavam esses dólares para comprar ouro. Então, as reservas da Rússia em ouro vêm crescendo já há muito tempo. Quando esse movimento começou, alguns analistas mais alarmistas disseram que a Rússia está planejando alguma coisa. Eles já estão saindo do dólar, planejando, por exemplo, atacar os Estados Unidos. Daí o dólar não vai valer mais tanto, então eles já estão saindo do dólar e indo para o ouro, que é um ativo mais físico, né? Então, primeiro, onde está o nosso dinheiro, os russos pensando, né? Está nos Estados Unidos. Então, se eu atacar os americanos, eu perco meu dinheiro. Então, eu vou sair de lá primeiro, para depois atacar. E daí muitos analistas dizem que, ó, isso aqui pode ser prenúncio, né, de alguma movimentação. Ou eles querem atacar, ou eles estão esperando ser atacados. Enfim, esse assunto das reservas, em algum momento, em alguma medida, ele passa também por questões de relações internacionais, né, diplomacia. O Brasil, por mais que assim, é 20 e poucos % do PIB em reservas, agora perdendo a Ucrânia, pressionando a Ucrânia, né? Não é de agora, né, já tem mais tempo. Por mais que em relação ao nosso PIB sejam muitas reservas, em relação ao mundo é muito pouco, né? Então nós acumular mais ou menos de alguma coisa, a gente não afeta nada. Agora os grandes players, né, China, Rússia, essas movimentações já fazem as pessoas pensar em questões para além, né? Tipo, isso aqui não é só um banco central diversificando reservas, pode ser um prenúncio de algo pior, né? Guerra, ou eles esperando ser atacados, sei lá. Enfim, uma boa pergunta. Porque falei de assuntos que eu não iria falar na aula, que são interessantes mesmo assim. Então, um outro critério que pode existir para o tanto de reservas internacionais que um país tem é a reserva em relação à dívida externa de curto prazo. Por que de curto prazo? Porque se espera que a de longo prazo você consiga em algum momento se reestabelecer, se reorganizar economicamente e pagar. Então, ter reserva só para pagar o que vence no curto prazo. Daí tem uma medida que é a Greenspan-Guindotti, que foi criada pelo Alan Greenspan, que foi presidente do Fed por muitos anos, e esse outro cara aqui. Eles que inventaram o cálculo. E daí as reservas devem ao menos se igualar à dívida externa de curto prazo, que em geral é definida como aquela dívida que vence em um ano. E tem uma outra que depois outros pesquisadores trabalharam em cima, que é a expandida, que é o seguinte: tudo bem, a gente tem uma dívida externa de curto prazo, mas parte dela dá para ser paga com o saldo das transações correntes. Se a gente tem superávit nas transações correntes, dá para usar uma parte desse superávit para pagar a dívida de curto prazo. Agora, se as transações correntes têm déficit, a reserva, além de pagar a dívida, tem que cobrir o nosso rombo de déficit, porque a gente vai precisar continuar importando no meio do caminho, né? A gente precisa das nossas importações. Então tem essa Greenspan-Guindotti expandida, que é um critériozinho a mais. Daí aqui são essas duas medidas. A azul e a vermelha é só dívida de curto prazo, é a Greenspan-Guindotti normal. Só que aqui na azul e na vermelha tem uma diferença, porque a azul é o modo como o Banco Central calcula dívida externa de curto prazo e a vermelha como o FMI calcula dívida externa de curto prazo. E na azul, o Banco Central, quando ele calcula a dívida externa do Brasil de curto prazo, porque essa dívida externa não é só a dívida do governo, tá, gente? É a dívida da nossa economia, do Brasil, não do governo brasileiro. Então aqui tem dívidas de pessoas e empresas junto. A diferença toda é a seguinte: primeiro, por que tem que colocar essas dívidas no critério de dívida externa? Porque são agentes domésticos que em algum momento vão precisar de moeda, né, de divisas internacionais para quitar os seus compromissos. Então, são agentes que vão em algum momento demandar divisas. A diferença do critério do Banco Central para o FMI é que o Banco Central inclui nessa dívida externa dívidas intracompanhias. Então, tipo, a Volkswagen, que é lá na Alemanha, com as fábricas aqui no Brasil. Daí uma fábrica pega emprestado da sua sede, da mãe, que é lá na Alemanha, vira contabilmente uma dívida.
O FMI não entende como dívida, porque é algo que a mesma empresa, ela vai se resolver essa dívida dentro dos balanços da empresa. Depois a filial aqui remete mais lucros do que planejado, enfim. A empresa que se vira. Já o Banco Central acha que não. Essa dívida, se a empresa vai remeter mais lucros, o lucro é remetido transformando reais em dólar. Então é um aumento de demanda por divisas do mesmo jeito. Então o Banco Central prefere incluir isso aqui dentro. O FMI prefere excluir, porque ele entende que tem modos de mandar isso por contrapartidas contábeis, sem de fato resultar num fluxo efetivo, né, de divisas, de emissão de lucros ou algo assim daqui para fora. Enfim, são dois jeitos de entender, nenhum está exatamente certo ou exatamente errado, mas tem essa diferença. Então, daí o do Banco do Brasil, do Banco Central, obviamente que é mais alto que o critério do FMI, porque inclui uma coisa a mais, né? Tem algo a mais somando. E em cinza é a dívida de curto prazo mais o saldo de conta corrente. Então aqui, no de cima, o que acontece? Esse ponto aqui, 3, o que quer dizer o 3? Quer dizer que paga toda a dívida externa de curto prazo 3 vezes. Então, se a gente pega aqui no critério do Banco Central, está na linha do 3 mesmo. Então, neste ponto, se a gente só pega o critério do Greenspan-Guidott mesmo, normal, dá para pagar a dívida de curto prazo 3 vezes. Então, a gente paga toda a dívida e ainda sobra mais um tanto. Não daria para pagar um pouco da de longo prazo, digamos assim. Então, é mais um indicativo, só para isso faltou falar aqui. A lógica por trás de todos os cálculos que a gente vai ver é sempre mostrando que a gente tem reserva demais. Então, a gente consegue bancar muitos meses de importação, a gente paga 3 vezes toda a nossa dívida de curto prazo. Aí, nesse critério que a gente não é um dos países que mais tem reservas, né? A gente está quase no meio da comparação. Tem um outro critério que é reservas em relação ao M3, que é um critério pensado para fugas de capitais. Lembrando, o que é o M3? Vamos lembrar lá de economia monetária. Você tem o M1, que é a mesma coisa que os meios de pagamento, lá do multiplicador, que é o papel, moeda em poder do público, ou seja, são os reais impressos, mais os depósitos à vista, os depósitos bancários. Daí o M2 é o M1, minha letra está ótima, mais daí depósitos a prazo, que é CDB, CDI e depósito de poupança, acho que entra mais alguns critérios, então mais algumas coisas. E o M3 é um outro agregado monetário, que é o M2, mais algumas outras coisas ainda. Qual que é a ideia aqui desse critério? Por que pegar o M3 e comparar as reservas internacionais com o M3? Se as pessoas, seja investidores externos que estão aqui dentro, que por algum pânico querem sair do país, seja pessoas do Brasil que por algum pânico querem ir embora, tanto o investidor quanto o doméstico, eles têm dinheiro em algum lugar aqui, em tese, nem todo mundo, mas a maioria vai ter algum dinheiro em algum lugar, e esse dinheiro vai ser papel moeda, vai ser um depósito num banco, vai ser um CDB, um título do governo, enfim. Está em algum lugar esse dinheiro. E a pessoa, antes de ir embora, se ela está saindo no pânico, ela vai querer transformar isso em dólar. Ela vai sacar tudo, vai vender tudo, transformar em dólar ou qualquer outra moeda e ir embora. Então, para ter uma noção do tamanho da fuga de capitais, você tem que ver quantos capitais tem dentro do país. E daí o M3 é uma medida para isso. Daí um critério em azul seria as reservas dividido por 5% apenas do M3, do tipo, o pânico do tamanho de 5% desse estoque monetário, ou ele pode ser de 10% desse estoque monetário. Daí os analistas que criaram essas medidas se dividem. Tem gente que prefere 5, tem gente que prefere 10, não tem nenhum número mágico, então tem os dois cálculos. Daí neste critério aqui, se a gente pega, por exemplo, esse aqui é o 10% de M3. Se ele está batendo aqui no 3, significa que a gente tem 3 vezes os 10% do M3, ou seja, a gente tem 30% do M3 de reservas. Dá para boa parte do que tem de dinheiro e recurso líquido no país querer ir embora,
tem reservas para transformar isso em dólar depois, então tem muita reserva. Daí tem outras variantes do tipo que eles fazem aqui no estudo. Digamos aqui 5% do M3 que a gente querendo ir embora, mais a nossa dívida de curto prazo. Tipo assim, a gente vai pagar quem a gente deve e ainda ter reservas para quem quer ir embora. Daí, quanto mais reservas a gente tem para as pessoas indo embora, talvez menos elas queiram ir embora agora, né? Talvez elas consigam esperar um pouco mais, não fiquem tão amedrontadas. Então, de novo, temos muitas reservas. Dá para fazer toda essa brincadeira e ainda sobra. Daí isso é uma comparação internacional. E tem um critério do FMI. Tem um cálculo, uma metodologia que o FMI fez, que é o ARA, nem sei se é assim que fala, mas é o Assessing Reserve Adequacy, ou mensurando a adequação das reservas, que é uma formulazinha, um cálculo mais composto, que tem três variáveis. Uma são as exportações, eles justificam que é para ver o potencial de perda se der uma queda na demanda externa, nos termos de troca, do tipo, entra dólar normalmente com exportações. Se elas parar de vir, a gente tem reserva para cobrir esse fluxo que costuma entrar na nossa economia. Daí meios de pagamento ampliado, que pode ser M2 ou M3, pelo mesmo motivo, para cobrir fuga de capital, dívida externa de curto prazo e outras obrigações. Ou seja, esse cálculo do FMI é como se ele juntasse todos os critérios anteriores, fizesse uma fórmula e vai dar um valor. Quando ele é 1, significa que as suas reservas cobrem tudo que está no critério. Então, cobre todas as exportações, mais uma determinada porcentagem dos meios de pagamento ampliado, caso dê uma fuga de capital, mais toda a dívida externa de curto prazo e mais outras obrigações. Se as suas reservas, o cálculo, né, na fórmula der 2, significa que você faz tudo isso 2 vezes. Se der meio, quer dizer que você só faz metade dessa brincadeira. Então, pelos cálculos do FMI, a gente tinha reservas aqui em, se for pegar 100% do ARA, ou seja, só o critério mesmo. Em 2016, a gente tinha 1,6. Ou seja, a gente pagava tudo que o FMI considera ali, e ainda sobrava, tinha 60% a mais. Ou um cálculo que, obviamente, ele está só proporcionalmente abaixo, né? Digamos que a gente queira ter 150% do ARA. Bom, beleza, estamos aqui levemente acima ainda, obviamente. Então, para todos esses critérios, o Brasil tem muitas reservas. A gente consegue cobrir rombo na balança comercial, caso dê problema com as exportações, paga toda a dívida externa e ainda sobra, tem como cobrir fuga de capitais. Isso tudo são benefícios, isso tudo é bom de ter. O problema é que manter as reservas internacionais tem um custo. Por que tem um custo manter essas reservas? Daí eu teria que reabrir o slide que eu botei antes. Aliás, acho que eu vou reabrir ele de fato. Deixa eu pegar aqui para ilustrar melhor meu argumento. Então eu vou fechar rapidinho esse aqui que eu estou apresentando. Já volto aqui. Vou compartilhar um outro. Eita, peraí que falta botar para apresentar. Aí. Só para a gente pensar melhor. É melhor quando está desenhadinho que a gente consegue raciocinar com mais calma. Então vamos voltar para as nossas tabelinhas. Qual que é o custo da reserva internacional? E olhando aqui, especificamente para o modo como a gente resolveu lidar com as nossas reservas. A gente pode pensar em cenários contrafactuais do tipo, e se o Brasil tivesse lidado de um outro jeito com as reservas? Mas vamos pensar no modo como a gente fez. Então, olhando para a tabelinha aqui, a da direita. O modo como a gente lidou com as nossas reservas foi esterilizando a compra, que é quando a gente comprou o dólar, aumentou a demanda por dólar, que é um aumento na oferta de reservas bancárias, porque a gente comprou os dólares dos bancos, eles deram para o Banco Central dólar, o Banco Central deu reservas bancárias. Daí eles com muitas reservas, a Selic cai,
Daí o Banco Central vai lá e dá título público, na verdade, fez operações compromissadas para enxugar essas reservas. A reserva internacional tem um rendimento, que é aquele gráfico que eu mostrei lá, com as cores. Tudo bem, nada, sem problema. Então a reserva, ela rende um juros. Deixa eu botar em azul aqui, para a gente ter um... Então, a reservas rende um jurinho, rende uma porcentagem, dá um lucro. O problema é que para ter as reservas e continuar mantendo a Selic na meta, porque a gente quer combater a inflação e tudo mais, a gente teve que fazer operações compromissadas. E as compromissadas têm um custo para o governo, porque é dívida e é um juros que o governo tem que pagar. Então tem um juros que corre em cima das compromissadas. Então tem essa diferença. A reserva internacional está rendendo, mas as consequências de eu comprar as reservas internacionais me levam a ter um juros do interbancário caindo. Como eu não quero isso, eu tenho que enxugar essa liquidez, aumentando a quantidade de dívida pública a mercado ou fazendo operações compromissadas. E as compromissadas têm um juros, a maior parte delas são remuneradas à taxa Selic. Então, qual que é o problema? Que ele já meio que está caindo de maduro, acho que para muitos de vocês. As reservas rendem basicamente um juros que é a Federal Funds Rate, que é a taxa básica lá dos Estados Unidos, que é sistematicamente abaixo da taxa Selic. Ou seja, a gente ter reservas, nem sei quanto que está a Federal Funds Rate hoje. Teria que... Deixa eu abrir aqui uma aba. Federal Funds Rate. Vamos ver se aparece aqui. Ela está em, nossa, estonteante 0,25%. Então, deixa eu botar aqui. Será que é isso mesmo? Será que está certo? É, parece certo. Se alguém puder dar mais um Google aí, só para confirmar mesmo, apurar bem. Então, a Federal Funds Rate, que é o que basicamente remunera boa parte das nossas reservas, está em 0,25. E só para minha memória não me deixar na mão, acho que é 7,25. Isso, 7,25 a nossa taxa Selic. Então, deixa eu mudar aqui para o vermelho. Então, 7,25. Ou seja, para acumular as reservas ou hoje para mantê-las, e todo o nível de liquidez no lugar, para manter a Selic no lugar, o Banco Central tem no passivo algo que basicamente custa a Selic, que está em 7,25, e tem no ativo algo que rende, basicamente Federal Funds Rate, que é 0,25. Ou seja, o resultado líquido disso é um prejuízo de 7% ao ano. Lógico, se essas taxas se mantiverem desse jeito. Por isso que é importante se perguntar se a gente tem um nível de reservas adequado. Porque, por exemplo, 7% de prejuízo, se esse prejuízo é em cima de algo que é do montante de, tipo, R$10, eu estou perdendo 7% em cima de R$10, não é nada. Se é em cima de 10 mil, já é um pouco mais. Se é em cima de bilhões de dólares, esse 7% de perda é um custo substancial que pode fazer falta no resto do orçamento do governo. Por isso que é importante se perguntar se o nível de reservas está adequado ou não, porque como custa, e pelos valores de hoje, está custando 7% essa brincadeira, se você está brincando demais, se você está tendo reservas demais, você está tendo um valor delas em excesso que custa 7%. Então faria sentido você ter menos, ter em algum critério, importação, dívida de curto prazo, fuga de capitais, algum daqueles, num valor mais em cima do critério que você quer, e daí tudo bem, vai ter um custo, mas também tem o benefício de evitar uma fuga de capital, cobrir exportações, sei lá, qualquer critério que se queira, você tem o benefício de estar tendo um seguro em relação a isso, e vai ter o custo, que atualmente é esse 7%, mas tudo bem, é um custo que daria para aguentar. Agora, se mesmo o seu critério de, por exemplo, prevenir fuga de capitais, e você tem um monte, muito a mais, tipo, você está acumulando algo que te custa 7% a mais do que o que você precisa. Então, por isso que tem toda essa discussão de será que a gente está num nível razoável de reservas ou não, e por isso que tem que ter, né, esse debate ele é relevante, porque é uma brincadeira que custa caro. E se a gente está brincando demais, vai estar custando muito. Se a gente brinca no critério mais justo, digamos assim, bem em cima do que a gente está definindo, aí tudo bem, tem o custo, fazer o quê, mas pelo menos a gente não está exagerando na dose.
Tranquilo, gente? Dúvidas? Bom, o custo eu acabei apresentando já no outro slide, vou só passar rapidinho só para mostrar para vocês os valores. Então, descontando o custo, né, que seria Selic, descontando o rendimento, que foi o cálculo que eu fiz, seria essa linha vermelha. Né? Então, tem momentos que isso custou muito. Lá em 2005, custou mais de 20%. Então, conforme o diferencial das taxas de juros se move, vai custando mais ou menos, né, esse carregamento. Mas, além disso, tem a variação cambial, que está aqui em azul. Acho que outro gráfico mostra o custo de carregamento com a variação cambial. Daí tem momentos que, se o câmbio se move favoravelmente, você não tem um custo carregando as reservas, você tem um lucro, na verdade. Mas tem momentos que você tem um prejuízo, e quando tem prejuízo, em geral, são valores substanciais. Então, além de tudo, tem essa questão, né, da variação do câmbio das reservas. Acho que esse é o meu último slide. Então, gente, esta era a aula de hoje, esse era o tema, né, das reservas. Ainda tem alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar ou deixar mais esclarecido? Bom, pelo jeito não. Bom, gente, então era essa a mensagem que eu queria passar hoje, né, mostrar os diferentes critérios de avaliação das reservas e os custos envolvidos, né? Então era essa a aula de hoje, agradeço aí a presença de todos. Botem aí o nome na chamada, por favor, só para eu ter o registro, né, antes de saírem. E por hoje é isso. Daí, se quiserem trocar aquela ideia off ao final da aula, estamos aí. Quem não tiver mais nenhuma dúvida ou não quiser trocar nenhuma ideia, era isso por hoje. Bom final de semana. Professor, o senhor vai comentar... Oi? Não, o Luiz Gustavo estava dizendo tchau. O senhor vai comentar aquilo que a gente conversou na última aula, que o senhor disse que ia dar uma olhada? Sim, tá? sim, vou dar uma comentada assim, só estou esperando a chamada, que daí eu paro a gravação. Acho que todo mundo já colocou os nomes aqui. Bom, qualquer coisa eu pego depois. Deixa eu só parar a gravação. Então, Pedro, até os outros que